Salve, salve família nerd, tudo bem com vocês? Bruno aqui do Figurinha Repetida e hoje nós vamos falar sobre The Flash, a série da CW que saiu de uma das melhores séries para ser uma das suas piores séries, com as últimas 4 temporadas sendo horrorosas. E hoje vamos falar sobre tudo isso logo após a nossa vinheta. Para começar, eu acho legal a gente começar falando sobre as coisas boas que a série tinha nas primeiras temporadas e o que aconteceu para ela ir ficando ruim ao longo dos anos. Primeiramente, vamos falar sobre as primeiras temporadas e o que elas tinham de bom. Nas primeiras temporadas, nós tínhamos personagens novos e interessantes, então tínhamos um elenco com o Joel, o Barry, o Cisco, a Caitlyn, o Dr. Wells, que era o Leopard. Ah, só pra contar, esse vídeo aqui é cheio de spoilers, então se você não assistiu o Flash e ainda quiser assistir, não assista esse vídeo. Mas bom, vamos comentar sobre o resto da série, tá? Na primeira temporada, Barry ganha os poderes, ele acredita que o pai dele não foi o cara que matou sua mãe, e temos todo um mistério envolto disso, e a série se sustentava nos primeiros episódios com vilões semanais, porque o Barry tinha que aprender a usar os poderes, tínhamos o Will Bart, que era o vilão final, que era um vilão interessante, que enganava o Barry, era um personagem incrivelmente divertido de se acompanhar, e ainda tínhamos toda a jornada de Barry se tornando o Flash. Na segunda temporada, cara, na segunda temporada a série já começa a apresentar alguns problemas, mas a temporada em si é uma temporada extremamente boa, onde Barry tem que confrontar o seu lado bom, tem que enfrentar um vilão que não tem escrúpulos, ele massacra o Flash, mas massacra de forma violenta, expondo ele, derrotando ele. Apresentaram no Harrison Wells, que era bom, e você tem uma simpatia com ele, você se diverte assistindo, mas ainda já vê alguns problemas, tipo o Barry depressivo, a questão da Iris ser aquela âncora emocional, e que motor de temporada, que você já vê que ela começa a ficar meio chata. Na terceira temos o melhor vilão, na minha opinião, que é o Savitar. O personagem do Savitar, até a gente descobrir quem é ele é um vilão extremamente violento, extremamente divertido, parece uma entidade, ele aparece, derrota todo mundo e vai embora, que eu acho extremamente divertido de assistir e acompanhar, mas ela já tem alguns probleminhas. E a partir de agora, falando sinceramente aqui com vocês, se vocês quiserem mesmo assistir The Flash, assistam da primeira temporada até a terceira. O final da terceira temporada seria uma ótima conclusão para a série, que poderia ter sido cancelada ali. E aí já tava bom, já tinha uma série boa, podiam ter colocado um final um pouquinho diferente, mas muito bom, e a série ficaria perfeita. Mas quiseram fazer outras temporadas, então agora nós vamos falar sobre os problemas de The Flash a partir da quarta temporada, que fizeram a série ficar horrorosa. Vamos lá! Vamos começar os pontos que fizeram The Flash ficar ruim. Primeiro ponto que a gente vai comentar aqui: história fraca, a história extremamente sem graça. O que acontece? Na quarta temporada tivemos o primeiro vilão que não era um velocista, que foi The Thinker, o Pensador. Extremamente divertido. O vilão é um vilão extremamente legal nos quadrinhos, mas não é aquele negócio já que, sabe, não ficou uma temporada tão divertida. Tentaram encaixar um personagem novo, que foi o Ralph Zippin, e, cara, ele não colou. Personagem extremamente forçado, eu não gostei. Ele ficou um personagem extremamente, sabe, que não vai nem pra trás nem pra frente, ele fica lá com o Barry, mas também não ajuda em nada, também não atrapalha em nada, não acontece nada com ele. Ele seria um ótimo personagem se, por exemplo, fosse um traidor, se ele tivesse uma jornada de começar como um agente duplo, virar amigo deles, eles descobrirem a traição e depois ele ter a construção e virar o herói. Mas não fizeram isso, então pra mim foi um personagem meio desperdiçado. Na quinta temporada, na sexta temporada, a história foi ficando cada vez mais fraca e mais sem graça, tanto que o meu editor vai colocar um quadro aqui pra vocês, mas esses são o número de vilões do Flash, praticamente todos eles são velocistas e todos eles são meio que sem graças. A história fica extremamente repetitiva, porque o Barry, ao longo de todas as temporadas, a raiz motora dele nas temporadas, a partir da terceira ali, que é o que eu falei, a história começa a ficar um pouco repetitiva e chata, é o fato de alguém vai fazer alguma coisa com alguém que ele se importa, ele tem que impedir, ele fica com receio de falhar e perder alguém, e aí ele fica no modo depressivo, age impulsivamente, não se torna o herói que ele deveria se tornar, tá?
Então, esse é um dos pontos que pra mim influencia muito o Flash a ficar ruim, que é essa história fraca. O número de episódios também não ajuda, porque tem muito episódio perdido ali com vilões chatos, vilões sem graças. Barry passa uma temporada inteira sempre enfrentando vilões que são extremamente chatos e sem graça. Quando chega na hora de enfrentar o vilão final, a maior parte já esqueceu os episódios que o vilão final aparece, ele não tem uma jornada. Você acaba tendo que se importar com o personagem final quando você descobre a história dele ali pelo 15º episódio, sendo que você teve uma temporada inteira que você podia trabalhar isso e não trabalhou direito, então a temporada fica chata, tá? O segundo ponto que faz Flash ficar ruim pra mim é o próprio Barry. O Barry pra mim é um problema. O Barry não evolui ao longo da série. O Barry sai de Na primeira temporada, o Barry é feliz, alegre, divertido como personagem. Ele curte os poderes dele, usa os poderes dele pra fazer várias coisas e se diverte com eles. Agora, a partir da segunda, ele já começa a achar um fardo, ele começa a ficar sem graça. Porque tudo em volta dele se torna salvar alguém que importa, ficar depressivo e se arrepender de decisões que ele tomou na outra temporada que não fazem mais sentido, que você vê que eles só estão fazendo isso porque eles não têm pra onde ir com o Barry. Por exemplo, na segunda temporada, o Barry se arrepende de não ter salvado a mãe dele, salva a mãe dele, que geram Flashpoint. Nos primeiros 2 episódios, que é o Barry no Flashpoint, você acaba pegando e falando, puta, a série vai ser toda no Flashpoint, o Barry tentando voltar a arrumar as coisas, e você vê que não ficou legal. Flashpoint foi resumido em 2 episódios, que é um dos maiores arcos do Flash, não ficou legal. O irmão do Cisco morre por consequência disso, e a gente só tem uma menção disso 9 episódios depois. Você acaba percebendo que o Cisco não se importa muito, parece que os personagens cagaram o feeling do Cisco perder o irmão dele dura tipo uma temporada, 2, 3 episódios, que são episódios soltos ainda, tipo episódio 3, episódio 9, episódio 15, por exemplo. Não rola aquilo que acompanha a série inteira, a temporada inteira, como se o irmão dele realmente importasse, sabe? Fica uma coisa meio chatinha. Então esse é um dos problemas do Barry pra mim. E aí, a partir da terceira, isso piora ainda mais, a partir da quarta, quinta, porque tudo se resume tenho que salvar a Iris porque vai morrer, tenho que salvar a minha filha do futuro porque ela vai morrer, tenho que resgatar a minha filha da força de aceleração negativa, sabe? Fica uma coisa repetitiva. Cara, quando colocam a filha do Barry, nossa, aí estraga de vez. Porque a filha do Barry é uma personagem extremamente sem graça. Ela é sem sal, ela não é divertida, ela é... como posso dizer? Uma personagem sem graça mesmo. E ainda tem a questão da Iris. Cara, a Iris nessa série, ela começou de uma personagem incrível pra uma personagem tão ruim, mas tão ruim, mas tão ruim. Aproveitando, vamos emendar, vamos falar sobre a Iris aqui. O que a Iris influencia nessa série que faz eu achar que ela virou uma personagem extremamente ruim? Primeiro ponto. Na primeira temporada, a Iris era uma personagem extremamente legal. Ela era uma repórter, ela falava sobre o vulto, ela falava sobre o Flash, ela namorava, ela tinha um arco, ela tinha uma jornada. Ela tinha de onde sair para ir para algum lugar. A partir da segunda, terceira em diante, a função da Iris na série virou ser a raiz dos motivos do Barry fazer alguma coisa, o ponto central da vida do Barry, e tudo que acontece na série passa pela Iris. Vou dar alguns exemplos do que eu quero dizer com isso. A Iris é a razão do Barry agir de uma maneira impulsiva e idiota na terceira temporada, porque ele queria salvar ela de ser assassinada pelo Savitar. Na quarta temporada, ela virou a líder do time Flash, aleatoriamente. Nesse final de temporada, no final da terceira temporada, o Barry fala que quer que o Cisco seja a âncora, seja o novo líder do time. E a Iris vira o líder do time. Não faz sentido com a personagem. Ela nunca demonstrou aspectos de liderança, nunca participou da equipe direito, ela só tinha umas participações ali aqui, e normalmente ela todo mundo tem que explicar tudo que tá acontecendo pra ela. Tudo. Agora, se fosse o Cisco líder, a Caitlyn, o Joel, todos eles têm capacidades e informações importantes que eles carregam com eles como personagem, que permitem que eles liderem uma equipe que combate o crime. O que a Iris tem de influência pra comandar Caitlyn, Joel, Barry, Cisco, Ralph? Nada! Ela é uma personagem que não tem sentido. Não que ela não tenha sentido na série, ela tem um sentido na série, ela não tem um sentido como líder do time Flash. O líder do time Flash tem que ser o Barry. Só que o Barry não faz nada. Ele é dito na série que ele constrói Gideon. Cara, ele nunca construiu nada na série. A série não trabalha essa informação. Quem constrói as coisas pra ele é o Cisco, aquele outro personagem que entrou lá pela 7ª, 8ª temporada lá, aquele peitinho que eu esqueci o nome. Ele não lidera, não faz nada, aí eles comandam, aí eles falam pra ele vai, aí eles falam não vai, ele fica. Sabe, ele fica naquela e tipo, toda vez que ele some, o Barry desaba. Ele não sabe correr, não sabe andar, não sabe falar, não sabe brigar, não sabe fazer nada. Nada. Por isso que eu falo que
o Barry colocaram tanto a Iris como centro da vida do Barry que estragaram tanto o Barry quanto a Iris. Porque a Iris perde a razão de ser, já que ela tem que ser meio que uma amálgama de líder com razão amorosa, com parceira, com equipe. Por exemplo, o que a Iris faz de trabalho hoje em dia, além de ser líder do time Flash? Eu não vejo mais ela como repórter, não vejo mais ela indo atrás de notícia, ela só fica na droga do Star Labs e não se mexe mais, ela só comanda. E toda temporada, pode pegar, tem um episódio ou a temporada inteira em que a Iris sumiu, tá presa em algum lugar, vai ser assassinada, ou a filha dela vai ser assassinada, ou ela perde os poderes do Barry, ou alguma coisa assim acontece que faz forçadamente a Iris virar uma personagem importante no momento que ela não deveria ser importante. Deveriam estar focados no problema da temporada, ou focados em como o Barry enfrenta esse vilão, encara esse problema, alguma coisa assim. Sacou? Nosso quarto problema nessa série, pra mim, é o fato da insistência com os personagens. Como assim? E a ausência de outros também. Dá pra até colocar esses dois pontos juntos. Vou explicar. Nós tivemos, em 3 temporadas, 3 Harrison Wells diferentes, com conclusões diferentes pra eles, em que eles não morrem. Em que eles morrem ou vão para suas terras ou fazem alguma coisa. Will Bart, que era Harrison Wells, morreu. O Harrison da Terra 2 voltou pra Terra 2 no final da temporada. Chamaram um outro Harrison Wells porque eles estavam com saudade do Harrison Wells, não é possível. Eles mandaram um catálogo no multiverso. Que entrevista de emprego é essa, amigo? É dependência emocional? Depois disso, tivemos o conselho dos Harrisons, o Harrison que tinha vários Harrisons na cabeça porque o multiverso acabou. Sabe, fica aquela situação em que a série não sabe como se livrar do personagem, mas também não quer manter ele pra sempre. Então ela fica alternando o tempo todo. Até que chegou uma hora que eu acho que o ator cansou e ele falou, mano, não volto mais. Porque ficou sem graça. O personagem dele ficou, tipo, largado. Porque tinha que fazer uma interpretação diferente pra cada temporada. O público já não tava mais aguentando, sabe? Eu, pelo menos, não aguentava mais ver um Harrison Wells diferente por temporada. Saímos do Will Bart, que era um ótimo personagem como Harrison Wells. O Harrison Wells da Terra 2 também era muito bom. O Harrison da terceira temporada é mais ou menos, mas a gente ainda aceita. Agora, os seguintes, o conselho do Harrison e toda aquela parangolada que teve, eu achei chato. O Flash Reverso, ele aparece a série inteira, uma vez por temporada. Não fez nem sentido matar ele no final da primeira. Ele aparece na segunda, ele aparece na terceira, ele aparece na quarta, ele aparece nos crossovers, ele aparece em Legends of Tomorrow, ele aparece em todo lugar. A CW não sabe como se livrar do Harrison Wells, do Will Bart, do Flash Reverso. Ele só fica, e eu acho isso insuportável, porque você não dá espaço para vilões novos e ainda fica com a sombra do Flash Reverso na sua cabeça o tempo todo. Por exemplo, o Zoom nunca voltou o Flash Negro, isso é da hora, você muda a estrutura do personagem, muda as ações dele, muda o conceito dele. Não ficar com o Harrison Wells ali o tempo todo, e o Bartone. Eu acho isso muito chato. E a ausência de alguns personagens. Você pode perceber que o Cisco saiu da série, a Caitlyn saiu da série. Alguns personagens praticamente não aparecem mais. Por quê? Porque eles cansaram. A série não evolui os personagens deles. Eles não saem, eles vão de nada pra lugar nenhum o tempo todo. O Cisco, por exemplo, não teve a mesma... O Cisco teve um arco legal, depois se perdeu. Ele saiu de um assistente com medo para um herói incrível, com piadas legais, tecnologia divertida, para perder os poderes, porque ele não queria ser um meta-humano, e eu achei que iam trabalhar ele da seguinte forma, voltar a trabalhar com criação, com máquinas, e aí quando ele percebeu que não tinha mais jeito, voltar com os poderes dele. Mas não foi isso que aconteceu. O que aconteceu? O Cisco perdeu os poderes, deu 3 episódios, ele tava lá lutando de novo, só que em vez de usar poderes, ele tava usando tecnologia. Pra que tirar os poderes do garoto, então? Não faz sentido, sabe? Não tem, o feeling não bate. Não fica legal essa construção do personagem. A Caitlyn tem brigas incríveis com a Nevasca, depois elas viram amigas, depois elas se congelam, aí elas se perdem, elas vão trabalhar com a mãe. Aí tem uma trama bagunçadíssima envolvendo o pai, a mãe e a Caitlyn com a Nevasca, a criação delas duas. Uma situação muito controversa que faz você achar, tipo, cara, a série não tem pra onde ir, não sabe o que fazer com os próprios personagens. Ela cria uma jornada que não vale a pena você acompanhar. O
quinto ponto negativo que eu acho em Flash, que fez Flash ficar ruim, foi a evolução de temas. Você percebe que os personagens e os temas da série não evoluem. É sempre o Barry depressivo, o Barry correndo atrás de alguma coisa porque ele não sabe o que aconteceu, porque ele precisa salvar alguém. O Cisco vai e volta, não sabe se quer ser herói, se não quer, se quer ser o homem da máquina, se não quer. A Caitlyn desaparece e volta 300 vezes ao longo da série, sabe? Você perde a temática. O Joel, então, nossa senhora, o Joel não tem função mais nenhuma. Ele era o pai e o conselheiro do Barry, aí ele vira só um cara de apoio, depois vira o parceiro da mulher dele, aí ele vira o pai do Wally, sabe? Ele não tem uma jornada dele. Por exemplo, o que o Joel quer na série? Qual é a temática do Joel? Qual é a evolução do personagem na série, sabe? Temos as temáticas também que o Barry não sabe ser o Flash, ele não comanda a equipe. Tipo assim, se por exemplo, até a terceira temporada o Barry não fosse líder da equipe, ok, ele podia ter esse salto a partir da quarta temporada, quando ele passou um tempo na força de aceleração, ficou mais rápido, aprendeu sobre a força de aceleração. Mas não, ele só continua sendo o mesmo Barry de sempre, sabe? Ele não evolui, ele não sai do Barry ruim, que não sabe usar os poderes, do Barry depressivo pro Barry Allen que a gente tem nos quadrinhos. Ele só oscila entre um Barry super feliz e um Barry depressivo e preocupado. Super feliz, depressivo e preocupado. E ainda tem aquilo, né, que ele não sabe lidar com os próprios problemas. Quando a Iris está em perigo, ele desaprende a ser um ser humano. Ele faz qualquer coisa, de qualquer jeito, como der, pra salvar ela, o que você entenderia se fosse o Barry das primeiras temporadas, porque ele não sabe usar os poderes direito, precisa de prática, mas na sexta temporada ele tá nesse mesmo pique, é ruim, parece que ele não evoluiu ao longo da série. A Iris, por exemplo, qual é a temática da Iris hoje? Qual é o papel dela na série? Ser a líder e falar a frase clichê. Ela sai de uma ótima jornalista para uma personagem vazia, que chega ao ponto dela falar: Barry, você não é o Flash, nós somos o Flash. Não era a Iris que devia falar isso pra ele, devia ser o Jay Garrick, a família Flash, com o Bart, o Wally, o Max Mercúrio, com todo mundo, a Jessie Quick, já, sabe? Juntar os velocistas e falar: nós somos a família Flash, lutar contra um vilão incrível. Ter sido falado isso em um outro momento, não sentado no Star Labs ou na casa deles, nem lembro mais de essa cena. Tanto que você vê que os episódios ficam vazios, eles saem de lugar nenhum e vão pra nada. Porque eles não têm como evoluir, parece que a série perdeu o time, o sentido dela. Parece que os personagens não têm mais uma jornada a cumprir, eles só estão lá, sabe? Estão atuando. Sabe, os personagens só vão. Aí, tipo, vamos enfrentar o vilão da vez. Se der certo, deu. Se não der certo, segue, a gente dá um jeito. Mas você não vê, parece que os personagens não aprendem da temporada anterior pra próxima. Sabe, fica aquele negócio tipo, não deu certo, não sei o que. Aí o Barry fica triste, aí ele volta, aí ele fica mais triste, aí ele volta, sabe? Parece que a série não evolui os próprios personagens e os temas dela. E isso pode ser visto no nosso sexto problema, que são os episódios. Cara, os episódios de Flash são ruins. Tipo assim, pra uma série de 22 episódios, Flash não tem história. Como assim? O que eu quero dizer? Você tem muitos episódios de Flash que ficam perdidos. Por exemplo, você tem um episódio em que ele vai enfrentar Capitão Frio. Chutei aqui. Cara, quando você tem um episódio de Capitão Frio, você percebe que o Barry não aprendeu com a briga dele da temporada passada. E ele encarna os mesmos problemas, nas mesmas situações. Os episódios são muito repetitivos, que o Barry se repete, ele é o mais rápido vivo e nunca é o mais rápido vivo. Sempre tem um jeito de fazer o Barry ficar devagar, alguém é mais rápido que ele, sabe? Os vilões são sempre as mesmas premissas e mesmas propostas. E você percebe na parte dos episódios também que acaba tendo uma formulinha. O primeiro episódio é importante, o nono episódio, o 17º, 8º ali, até o 22. Se você assistir esses episódios, esses 4, 5, 6 episódios ali, dependendo da temporada, você pegou a temporada inteira, a parte que importava, você não precisa ver a temporada inteira. Flash seria uma ótima série no estilo Demolidor da Netflix, que tinha antes, ou, sei lá, o She-Hulk, Capitão Marvel, Marvels, enfim, Miss Marvel, que são séries menores, com uma história central, que segue essa história, sem ter que ter muito trabalho porque senão a série fica ruim, porque você tem que colocar muitos meta-humanos. Por exemplo, o Barry enfrenta, acho que umas 4 ou 5 vezes,
um vilão com super força ou que é impenetrável. E todas ele derrota do mesmo jeito, que é um soco de massa infinita, que ele esquece que ele fez na temporada anterior umas 4 vezes. Sempre tem que ele apanha a primeira, depois ele tenta, ou às vezes o soco não vai porque ele não correu bastante, ele vai e faz de novo. E aí fica repetitivo e sem graça. Então assim, pra mim, esses são os pontos que mais ferram o Flash. Mas eu quero que você deixe aqui nos comentários qual é o maior problema de Flash pra você e o que fez a série ficar muito ruim. E agora vamos para a nossa conclusão. Cara, então esses são os problemas de Flash pra mim. Eles são uma amálgama de tudo que a série traz de ruim, o que ela poderia ser e não é, sabe? Então você acaba tendo personagens que não evoluem, temáticas ruins, vilões repetitivos demais. A gente teve 8 velocistas de vilão. Então assim, tiraram as partes, os combates incríveis que o Barry teve com o Gorilla Grodd, com o Capitão Frio, com entre outros vilões dele. E eu acho isso ruim, a gente perdeu uma incrível série do Flash. Eu espero, e agora eu só posso esperar que o filme do Flash com o Ezra Miller seja bom, tá? Pra que dê um encerramento bom pro papel do Flash nesses 9 anos que a gente teve de Flash em séries, filmes, animações, quadrinhos. E que a nova jornada de Barry Allen nos filmes, nos cinemas, saindo da CW, indo só pro DCU, seja muito melhor. Eu espero que lancem uma animação nova de Flash com um personagem legal, sabe? Com uma temática boa, uma fase boa. E eu quero que você deixe aqui nos comentários qual é o seu maior problema com o Flash, o que fez você sair da série, e se você ainda gosta da série, por que você ainda assiste, o que ainda faz você assistir, o que você gosta. E eu vou deixar uma pergunta aqui no final do vídeo pra vocês, tá? Vocês querem que a gente faça um vídeo sobre como a gente deixaria Flash melhor? O que a gente faria para a série do Flash ser melhor? Se sim, comenta aqui pra gente assim a hashtag Faça Barry Melhor, tá? Vou deixar essa hashtag aqui pra vocês. Se inscrevam no canal, deixa um like, deixa um comentário. A gente é um canal novo, então todos os comentários, likes, tudo que vocês puderem deixar de feedback pra gente vai comentar, curtir e responder sempre que possível. Deixa nos comentários se vocês querem o vídeo, façam queimar a hashtag, usem no Instagram, no Facebook, no YouTube mesmo, aqui nos comentários e tudo, tá? E tchau, tchau família Nerd, até a próxima!